Vou apresentar o tema da redação para vocês, tá? Antes de começar a aula, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Hoje eu vou apresentar o tema para vocês, depois eu vou dar aula para vocês no dia 9 de novembro. Na semana que vem a Jaque volta a trazer o tema para vocês. Na semana do dia... Não, próxima semana, no dia 2 é feriado. Então, nós não vamos ter aula no dia 2, acredito que vai emendar o dia 1 também, tá? Então, na semana que vem, eu não sei se a Jaque vai dar tema, mas se ela não trouxer nenhum tema, aproveitem a semana para refazerem a redação, para escreverem mais algum outro tema que vocês achem interessante, pertinente. E a gente volta no dia 9 de novembro com o tema da redação, certo? Eu vi que mandaram lá no grupo sobre as redações que pode ser que caia no Enem. Vocês perceberam que muitas delas a gente já trouxe para vocês aqui. Então, fiquem muito atentos a essas redações que podem ser que caiam. Porque muitas vezes pode ser que caia uma coisa totalmente diferente, mas se atentem muito também aos sites do MEC, se atentem muito às coisas que são postadas pelo Ministério da Educação, porque geralmente eles dão muitos spoilers do que vai ser o tema da redação. É uma coisa que eles comentam o ano todo, que cai na redação no fim do ano. Então, para quem fica mais atento a essas partes, fica muito mais fácil de ir mais preparado, certo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E não se esqueçam também de refazer as redações que vocês fizeram, que acham que a nota está extremamente baixa, ou então que a nota ainda não é o que vocês queriam que fosse, tá? Ainda não está boa naquela redação, porque é importante que a nota de vocês suba ainda mais agora. Agora é a hora de vocês resolverem as últimas pendências de redação que vocês têm, tá? Então, se atentem muito a isso, porque o Enem é daqui a um mês, então agora é hora de resolver as últimas coisas que tem para ser resolvidas, tá? Ixi, Maria, o que eu fiz aqui? Ai, deu certo. Certo? O tema da redação de hoje tem a ver com idosos. A gente trouxe aí um nicho um pouco mais específico, tá? E o primeiro texto, vou começar com vocês, com os textos motivadores, eu vou mandar o tema lá no fim da aula para vocês. Tá? Então, a gente vai começar com os textos motivadores. Eu vou dar uma lida com vocês neles, dar uma explicada, e depois eu vou trazer algumas coisas que vocês podem usar na redação de vocês para falar sobre esse tema, certo? Então, o primeiro é que o Brasil é reconhecido por políticas públicas em favor dos idosos. O que isso significa? Significa que, mais uma vez, a gente traz, como sempre, em muitos temas de redação colocado para vocês que a Constituição sempre é favorável a alguma coisa e não acontece. Então, aqui a gente tem que o Brasil ele tem a melhor garantia de renda para a população acima de 60 anos de idade. Isso acontece? Não acontece. A gente sabe que é uma coisa muito bonita, é uma política pública muito boa, muito bem feita, mas a gente sabe que grande parte dos idosos não tem nem o suficiente para se manter, né? Então, para pagar toda a medicação que eles precisam, para todos os problemas que eles enfrentam nessa etapa da vida. Então, a gente tem aqui uma proteção constitucional que não é efetiva. Já é aqui um ponto de partida para começar a pensar na questão do processo de envelhecimento no Brasil. O processo de envelhecimento no Brasil ele já é difícil por natureza, né? Envelhecer no Brasil já é muito difícil. Tudo no Brasil está se tornando muito caro, a medicação dos idosos está se tornando muito cara, planos de saúde, o SUS, apesar de ser de ser muito bom, de ser muito grande, ele ainda falha com os idosos, ele ainda falha com toda a população, com a população de um modo geral. Então, se atentem a isso, porque geralmente eles colocam nos textos motivadores do Enem uma coisa que deveria ser feita pelo Estado e que não é feita, certo? Então, nesse caso, a gente tem aqui que, segundo o IBGE, o Brasil tem
20,6 milhões de idosos, o número que representa 10,8% da população total. E aí traz a expectativa que vai ter em 2060, e esse aumento é devido não só à qualidade de vida, mas também à expectativa de vida dos brasileiros, que pulará de 75 anos em 2013 para 81 em 2060. Então, aqui a gente vê que haverá muito mais envelhecimento no Brasil. Então, isso traz uma outra questão. Se tem muito mais envelhecimento, a gente precisa de mais política pública e de mais desenvolvimento nessa área. Por quê? Porque se a população brasileira ela vai envelhecer, então a gente precisa cuidar para que essa população envelheça com qualidade de vida, com saúde, com acesso público, com acesso gratuito a todos os meios de qualidade, certo? O governo federal vem tomando medidas e estabelecendo políticas públicas que ajudem a melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. O Pacto pela Vida de 2006 propôs explicitamente a questão do ciclo de envelhecimento como um tema fundamental na área da saúde. E o Estatuto do Idoso, em 2003, que assegura, por exemplo, o tratamento à saúde e a assistência a um salário mínimo para todos os idosos que estejam na linha de pobreza. Atualmente, não só os idosos que estão na linha de pobreza, mas todos os idosos, eles têm essa assistência, né, que seria o direito à aposentadoria de um salário mínimo, então, referente ao valor que era pago a ele enquanto ele estava trabalhando, certo? A gente percebe também uma redução muito grande nesse salário, né? Se eu ganhava 10 mil reais ou 5 mil reais enquanto eu estava trabalhando, a partir do momento que eu me aposento, eu recebo menos. Eu não recebo esses 5 mil reais. Então, entende-se que esse valor muitas vezes não é o suficiente para me manter na realidade que eu tinha, certo? Foram esses avanços que colocaram o Brasil na 31ª, acho que posição, no ranking de países que oferecem melhor qualidade de vida e bem-estar às pessoas com mais de 60 anos. Segundo esse negócio aí, e os indicadores consideram 4 áreas-chave. Anotem essas 4 áreas, por quê? Porque os textos motivadores dão um rumo para o texto que vocês têm que seguir. Então, se ele trouxe esses indicadores, pode ser que você tenha que falar sobre eles dentro do seu texto. O texto motivador, ele traz um norte para você. Então, se ele está falando aqui, se o primeiro texto motivador é sobre política pública, você tem que citar alguma coisa de política pública dentro do seu texto, porque mostra que você, além de ler o texto motivador, você entendeu e você conseguiu compreender o que ele quer que você fale, tá? Porque o texto motivador traz o que é esperado que seja falado. É obrigatório falar? Se eu não falar de nada que está no texto motivador, eu vou tirar uma nota super baixa? Não. Mas é importante que seja falado isso, certo? Quais são as 4 áreas-chave? Garantia de renda, saúde, emprego, educação e ambiente social. O Brasil obteve 58,9 e em seu melhor desempenho foi na categoria garantia de renda, em que ocupa a 12ª posição, graças à transferência de renda implementada pelo governo brasileiro como forma de reduzir a desigualdade social. No entanto, no quesito emprego e educação para pessoas de 55 a 64 anos empregados e o grau de instrução de idosos, o Brasil teve o pior desenvolvimento, o pior desempenho. Isso também traz um ponto importante. Geralmente, quando a gente está falando de idosos, eles são os que são menos contratados no Brasil. Por questões, talvez óbvias, mas talvez de um certo preconceito nessa linha. Porque a gente vê muitos idosos, principalmente de baixa renda, que não conseguem algum emprego que seja digno, que seja um emprego que realmente vá trazer para ele a valorização financeira e pessoal que ele precisa. Então, quando a gente está tratando até pessoas de 55 anos de idade, que são considerados idosos pela Constituição, mas que muitas vezes têm uma força de trabalho muito boa, é muito difícil você contratar. Se você tem um jovem de 20 e uma pessoa de 55, você pesa quem que você vai contratar, você pesa quem que você vai colocar dentro do seu ambiente de trabalho. E muitas vezes,
isso traz um desfalque muito grande para os idosos. Então, esse também é um ponto que pode ser abordado no texto de vocês. A falta de investimento em empregabilidade para idosos, para pessoas com mais de 55 anos, que muitas vezes precisam e são aptas para o mercado de trabalho, que estão ainda dando ali sua força de trabalho, que ainda conseguem trabalhar, porque a gente também tem questão de que muitos idosos que não conseguem trabalhar da maneira como precisariam para conseguir suprir suas necessidades básicas e viver com o mínimo, que não tem essa força de trabalho, essa força vital ainda, trabalhando muito em situações que muitas vezes são muito discrepantes, são muito ruins, situações de emprego que são péssimas. Então, é outro ponto a se colocar, de idosos que não têm condição física, estrutural para estarem trabalhando e precisarem trabalhar para conseguir bancar sua casa, sua família, sua vida ainda, certo? E outro ponto que ele traz aqui é a questão da educação para idosos. A gente percebe que, se a gente for analisar no âmbito pessoal, grande parte dos idosos, ou então de pessoas mais velhas, tiveram muito pouco acesso à educação na época que eram mais novos. Muitas vezes eles buscam esse acesso à educação depois que se aposentaram. E a gente percebe que o Brasil não tem essa estrutura para segurar esses idosos dentro das instituições de ensino. Porque muitas vezes falta preparo dos professores e instrutores, falta preparo do próprio Estado para trazer uma educação mais inclusiva para esses idosos. Então, esse também é outro ponto que pode ser colocado dentro do texto para ser argumentado no sentido de que esses idosos, talvez eles tenham ali um tempo mais ocioso e queiram se adequar em alguma outra coisa, queiram estudar alguma coisa, então queiram concluir o ensino médio, o ensino fundamental, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de concluir quando eram mais jovens. Então, incluam também, isso é um ponto também que pode ser colocado, pode ser trabalhado por vocês, essa questão da falta de preparo educacional, da falta de preparo governamental no sentido de pagar todas as aposentadorias de maneira correta. Muita gente aí, principalmente lá em casa, né, como eu vou com a minha avó, a gente já teve isso de atraso em aposentadoria, falta de pagamento de aposentadoria correta, o luto que é para aposentar alguém aqui no Brasil. Então, tragam isso também para o texto de vocês, porque isso é uma falta no processo de envelhecimento. Porque a gente fica com medo de ficar mais velho, de envelhecer, e de não conseguir suprir mais com as nossas próprias necessidades ou de não conseguir se aposentar. Principalmente com as novas reformas previdenciárias que a gente vê aqui no Brasil, a gente percebe que muitas vezes torna-se mais difícil aposentar. Muitas vezes, muita gente parte para a aposentadoria privada. Então, tragam isso para o texto de vocês, que é uma realidade que acontece, que está acontecendo, mostra que vocês estão atualizados nas reformas, nas coisas que estão acontecendo no Brasil e no governo atual, sem nunca entrarem para lado nenhum, porque a gente não conhece o nosso corretor pode ser de qualquer lado político, de qualquer ideologia, mas tragam fatos e realidades que estão acontecendo, certo? Sem entrar em nenhum mérito, nenhum lado político, porque a gente não conhece o nosso corretor e a gente não conhece a pessoa que está lendo o nosso texto. Pode ser qualquer pessoa com qualquer ideia totalmente diferente, ou pode ser que seja uma pessoa que pensa exatamente da mesma forma que a gente. Então, tomem cuidado ao partirem para essa apresentação de ideias políticas. Apresentem sempre com muita distância e muita cautela. Vou apresentar, trouxe a reforma previdenciária que aconteceu? Vão apresentar com distância. Apresenta, mostra o que aconteceu de fato, longe de vocês, tá? Aqui a gente tem uma imagem, que é uma senhorinha sentada na cadeira de rodas, olhando sua sombra, que seria ela dançando ali como podia ser antes de envelhecer. Aqui a gente traz uma questão do envelhecimento saudável, do envelhecimento que não traz aquele peso, aquela tristeza, do envelhecimento que traz mais uma nostalgia do que um sofrimento, que é uma coisa que também pode ser colocada no texto de vocês, porque o processo de envelhecimento, às vezes, ele traz essa ideia de muita tristeza, de muita solidão para quem vivencia. Então, vocês podem trazer também essa parte de família, de que quais são os principais desafios para o envelhecimento no Brasil.
Como foi, às vezes a família não está preparada para cuidar desse idoso, às vezes o próprio idoso ele está muito abalado com toda essa situação. Então, é um ponto também que vocês podem trazer para o texto de vocês, a questão de um envelhecimento saudável, de um envelhecimento com consciência, de um envelhecimento mais tranquilo do que o que a gente vê atualmente, né? Eu não sei a estrutura familiar de vocês, mas geralmente quando a gente trabalha com idosos, quando a gente vê os idosos, a gente percebe uma carência excessiva. A gente percebe que eles são sempre aqueles idosos que pegam a gente, conversa a noite inteira, a tarde inteira, o dia inteiro, se deixar. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm isso em casa. Eles não têm com quem conversar, eles não têm com quem passar o tempo. Então, tragam isso também para o texto de vocês. A falta de não só política pública, mas de preparo social para trazer esse idoso para dentro da sociedade de novo. Porque é como se a pessoa vivesse até um determinado tempo de vida, depois ela é jogada. Depois ela é jogada para dentro de casa, jogada para dentro de um asilo, é colocada em algum lugar, e é meio que descartada socialmente falando. Então, falta política pública e falta preparo social para encarar essa questão de que pessoas envelhecem e precisam de cuidados. Então, é um outro ponto que pode ser colocado no texto de vocês. Outra coisa que a gente traz também é o artigo 3º e 4º da Constituição. O que eles nos fala? Que a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar aos idosos com absoluta prioridade a efetivação de direitos à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso é lei. Isso está na Constituição, é uma cláusula pétrea. Isso aí tem que ser seguido. Não adianta. Então, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Não é só do poder público. Não é só o Estado que tem que fazer isso. Por mais que seja sim obrigação do Estado fazer, e muitas vezes ele se omite, a gente tem que tratar também de uma maneira mais abrangente. É obrigação também da família. É obrigação também da sociedade como um todo abarcar esses idosos, e não só os idosos, como a gente está falando nesse texto propriamente dito, mas todas as minorias sociais. É obrigação da família, da comunidade e da sociedade abarcar todas as minorias. E do poder público também. Então, falta preparo social para que todas as minorias, não somente os idosos, sejam trazidos de volta para a comunidade, de volta para a coletividade, de maneira segura e efetiva. Porque os direitos aos idosos, eles têm que ser cumpridos. Os idosos têm todos esses direitos que foram citados aí. Mas muitas vezes a gente vê que isso não acontece. E principalmente, a coisa mais importante que é falada aqui é com absoluta prioridade. A prioridade da Constituição é o idoso. O idoso, ele é prioridade, não é à toa que tem fila prioritária, tudo quanto é coisa para fazer com que ele seja priorizado ali. Que ele esteja colocado em primeiro lugar. E é uma coisa que a gente não vê muito, que a gente vê muito desrespeito social a esse idoso. E que também é um outro ponto que a gente pode colocar dentro do texto em falando de processo de envelhecimento no Brasil. Esse desrespeito ao envelhecimento. Muitas vezes a gente vê um idoso na rua, então um idoso no trânsito, um idoso numa fila. Muitas vezes a gente fica muito estressado com esse idoso, porque ele não anda, porque ele não faz, porque ele não vai. Então, assim, falta também essa empatia social, essa empatia da coletividade de entender que a gente está trabalhando com uma pessoa que é prioridade. Ela é prioridade ali dentro de qualquer ambiente que ele esteja. Ele tem que ser sim atendido primeiro, ele tem que ser sim colocado em primeiro lugar, porque ele já passou muito. Ele já passou por muita coisa que a gente não passou. Então, assim, ele tem sim que ser priorizado. Ele tem sim que ser colocado em primeiro lugar dentro da sociedade. E a gente não vê isso, a gente vê muito um desrespeito ao envelhecimento, um desrespeito a todos os idosos, ou então em sua grande maioria, certo? O artigo 4º fala que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Ação ou omissão. Não adianta eu maltratar, agir de forma cruel, agir com violência, com discriminação contra um idoso. Por eu
deixar de fazer por ele, eu também posso ser punido nas formas da lei. O que isso significa? Se eu deixo de fazer pelos idosos dentro da sociedade, não só dentro da minha família, eu também posso ser punido. Isso também confere um crime, um delito. Então, atentem-se a isso, porque nenhum idoso pode ser objeto de qualquer violência, tanto pela ação quanto pela omissão, nem que você não cite o artigo 4º da Constituição. Ah, não vou citar porque está no texto motivador. E não é bom citar coisas que são nos textos motivadores. Mas tragam algum ar disso, de que não é possível fazer isso, não pode fazer isso, isso não tem condição de ser feito. Que ele tem que ser tratado como prioridade e que a ação ou a omissão perante qualquer coisa que seja realizada com esse idoso será objeto de punição. Então, tragam esse viés também para o texto de vocês, a ideia de que é obrigação constitucional que esse idoso envelheça com qualidade, que esse idoso envelheça com seus direitos, como tinha sido citado ali no outro texto. O Brasil estar na posição que ele está por educação e por acesso a itens básicos ao idoso, isso é péssimo, porque está na nossa Constituição que isso deve ser feito. Está presente que isso deveria ter sido feito de uma melhor forma e não foi, certo? Depois nós temos uma outra imagem que mostra uma caveirinha, duas baratinhas conversando, falando, é um aposentado esperando ser atendido com dignidade pela Previdência. O que isso quer dizer? Que muitas vezes os aposentados, eles esperam ser tratados com dignidade pela Previdência Social, que os acolhe. E não são tratados com dignidade, não são tratados com respeito, não são tratados com a prioridade que eles deveriam ser tratados, como diz o artigo 5º, o artigo 3º. Não são. Então, aqui a gente percebe claramente um crime conferido. Por quê? Porque esse idoso, ele deveria estar sendo tratado com dignidade e com muito mais respeito do que ele é na sociedade. Certo? Aí aqui nós temos alguns pontos que o envelhecimento ele traz. Quais são os pontos que o... Ixi, coloquei tudo e não coloquei qual era o tema da redação. Peraí, deixa eu abrir aqui. Um outro. Deixa eu ler aqui qual vai ser o tema real da redação para vocês. Os desafios inerentes ao processo de envelhecimento no Brasil. Esse é o tema da redação de vocês essa semana, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns dos desafios. Quais são os desafios ao processo de envelhecimento? Citei alguns lá em cima. Desafios. Desrespeito ao processo de envelhecimento. O idoso não é respeitado no país por inúmeros motivos. Um outro desafio que foi citado ali, falta de acesso às políticas públicas básicas, como a educação, a saúde, o desenvolvimento pessoal. Então, assim, outro desafio ao envelhecer no Brasil. Mais um desafio, a incapacidade de realizar atividades que antes eram corriqueiras. Então, a gente percebe aí que esse é um dos desafios que são inerentes, ou seja, que são comuns do processo de envelhecimento no Brasil. Então, antes ele conseguia fazer muito mais coisas do que hoje ele consegue. Isso é apresentado como um dos desafios, uma independência e depois uma dependência muito grande. Então, antes ele era uma pessoa totalmente independente, fazia o que ele achava que era certo, ia, voltava, e hoje ele depende dos outros para que ele faça as coisas que antes ele fazia. Isso é um desafio muito mais pessoal, né? Que a gente percebe que o idoso, ele se sente muito com isso. Ele sente muito com isso. Com o fato de que antes ele conseguia fazer qualquer coisa. Antes ele conseguia dirigir, ele conseguia ir, ele conseguia voltar, ele conseguia, muitas vezes, se alimentar. Quando a gente está tratando de idosos que estão doentes, de idosos que estão acamados, ele conseguia andar para onde ele quisesse, e hoje em dia ele não consegue mais. Então, essa dependência é também um desafio. E entra o ponto da família como instituição
para ajudar e auxiliar esse idoso nesse processo de envelhecimento, para facilitar uma coisa que, naturalmente, pode ser muito difícil, dependendo de situação para situação. Outro ponto é a falta de reconhecimento social. A gente percebe que, hoje em dia, não há um reconhecimento social muito grande ao idoso. É aquilo que eu tinha falado para vocês antes. É como se a gente vivesse até certo ponto, depois a gente é descartado socialmente. A gente percebe esse outro ponto, né, o entendimento de inutilidade de um idoso. Muitas vezes a gente tem esse pensamento de, nossa, ele é mais velho, então ele não tem mais serventia. Em se tratando de previdência social, muitas vezes a gente ouve isso, de que como ele está prestes a morrer, como ele já está mais velho, ele não precisa de tanta coisa, ele não precisa de tantos cuidados, ele não precisa ser tratado como prioridade, ele já está velho. Ele não tem mais esse reconhecimento social por tudo que ele fez, por tudo que ele passou. Então, isso também é um desafio muito grande, tanto para o idoso quanto para a família que o acolhe. Então, é outro ponto que vocês podem colocar no texto de vocês, desse desafio de envelhecer e de envelhecer com qualidade, de envelhecer de uma maneira mais tranquila, de envelhecer com mais leveza. Como que isso pode ser abordado no Enem de vocês, nem que não seja nesse tema? Os desafios, como a gente já citou, inerentes à educação dos surdos, também tratou não do mesmo assunto, são nichos totalmente diferentes, mas a gente tratou também de uma minoria. A educação do surdo no Brasil também sofre com muitos desafios. Então, percebam que esses desafios que muitas vezes a gente pode citar muito, que fica muito mais fácil para citar, a questão da falta de preparo social e de políticas públicas. Essas são as duas principais linhas de raciocínio que vocês podem utilizar no texto de vocês. Para tudo, não só para o tema dessa semana, mas também como para vários outros temas que tratem sobre essa questão de desafios relacionados a algum tipo de minoria, uma parte específica da sociedade, certo? Então, tratar da falta de política pública, tratar da falta de aparato social para esse idoso, também é muito importante para esse tipo de texto, certo? E aqui eu trouxe uma ideia de uma conclusão que vocês podem utilizar dentro do texto de vocês, dependendo dos argumentos que vocês coloquem, dependendo dos desafios que vocês apresentem no texto, certo? É necessário que o Ministério do Desenvolvimento Social, a gente, através da associação com empresas privadas, reinsira os idosos no mercado de trabalho. Aqui, provavelmente, ele trouxe que um dos principais desafios é a falta de reinserção de um idoso no mercado de trabalho. Também é um ponto importante. Por quê? Porque muitos idosos ainda se sentem aptos ao trabalho e não conseguem ser reinseridos. Não conseguem arrumar algum trabalho na área que ele trabalhava, ou então em alguma coisa que ele já fazia, ou então alguma coisa que ele pretende fazer de novo, certo? Tal medida deve ser colocada em prática por meio da criação de cotas para idosos nas vagas de emprego, a fim de diminuir sua segregação no mercado de trabalho. Essa questão de colocar as cotas dentro do mercado de trabalho, muita gente é contra a questão das cotas, mas aí você pode mudar isso. Você pode colocar aqueles que devem ser colocados por meio da criação de nichos específicos, áreas específicas no mercado de trabalho, para que eles consigam ser reinseridos, não necessariamente falar sobre as cotas, se você não acha que isso condiz com você, ou então com o seu texto. Mas a criação de alguma política pública, ou então de alguma coisa que não só privilegie, mas que faça com que esse idoso se sinta importante na sociedade, porque muitas vezes essa questão do trabalho traz essa visão muito de que ele ainda é importante socialmente falando, ele ainda está fazendo alguma coisa para a sociedade, certo? Assim, os desafios de envelhecimento populacional brasileiro seriam minimizados. Por quê? Porque tem muito desafio. Desafio da falta de reinserção no mercado de trabalho, vocês podem colocar. Vocês podem colocar o desafio na educação desse idoso, porque muitas vezes ele já não tem mais aquela compreensão que ele tinha
vamos pôr aí com seus 20 anos, né? Ele sofre aí com essa, que não entende as coisas com a mesma facilidade com a qual ele entendia quando era mais novo. Então falta aí esse aparato das escolas para inserir esse idoso na educação. Então vocês podem colocar inúmeros desafios. O intuito desse tema principalmente é fazer com que vocês entendam qual que é a importância de saber escrever sobre minoria, sobre algum ponto de alguma realidade social muito específica. Como eu citei a questão dos surdos, eles podiam falar sobre os idosos, eles podiam falar sobre criança, podiam falar sobre mulheres, sem ser no contexto da violência. Então, assim, essa questão de conseguir trabalhar com essas partes muito específicas da sociedade, certo? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem me falar. Eu vou mandar para vocês lá os slides do tema de hoje e o tema de hoje para vocês escreverem. Não deixem de escrever, tá? Porque estamos chegando perto do Enem, então mantenham o ritmo de escrita que vocês já estavam mantendo, tá? Não estou assistindo as aulas, posso escrever? Pode. Perdi muita aula, não estou conseguindo assistir por N motivos. Posso continuar escrevendo? Pode, tá? Se atentem também às correções e não levem dúvidas para a prova do Enem. Não levem questionamentos sobre estrutura da redação, que a gente falou muito esse ano. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a estrutura da redação, sobre tema. Tá certo eu colocar essa referência aqui, eu coloco ali embaixo, onde que eu ponho, qual que é o argumento mais forte para colocar no primeiro parágrafo, qual que é o argumento menos forte para colocar no segundo. Então, apresentem isso de maneira clara, tá? E qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, vocês podem mandar lá no grupo, podem mandar no privado, tá? Mas não deixem de escrever e de manter o ritmo de escrita de vocês, tá joia? A gente se encontra de novo no dia 9 de novembro, tá? Na semana que vem eu não vou dar aula para vocês, porque não. Semana que vem é a Jaque que dá o tema. Na semana do dia 2 eu não vou dar aula para vocês porque é feriado na terça-feira, tá? Dia 2 de novembro é feriado. Então, no dia 9 de novembro, a gente se encontra de novo, tá joia? Bons estudos até lá. Não deixem de escrever redação. Não deixem de escrever sobre o tema da redação, não só o dessa semana, como das semanas passadas, ou de algum tema que vocês achem pertinente, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o dia 9.